e são 6 meses de console, 6 meses com Xbox Series S, e olha a merda que eu já fiz. Olá, eu sou o Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Felipe MG. Se você for novo aqui, já clica no botão inscreva-se e ativa também um sininho para você não perder nossos futuros vídeos. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês, sim, finalmente 6 meses de Xbox Series S. Na verdade, já vai ali para 9 meses no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Na verdade, já tem 9 meses no momento que eu tô gravando esse vídeo. E já aconteceu algumas coisas bem diferentes aqui. Eu vou contar toda a minha experiência e vou mostrar também como está o meu Xbox Series S, né, após todo esse tempo de uso. O título do vídeo são 6 meses, mas já tem 9 meses que eu estou com esse console, certo? É quase um filho já, né? Pô, 9 meses? Entendeu? Galera, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho pra falar com vocês, eu me surpreendi pra caramba com esse console. Lá no comecinho, quando lançou, até mesmo naqueles primeiros vídeos lá de tipo, alguns meses, né, semanas, enfim, com o Xbox Series S, eu tava meio assim porque eu não via muita qualidade em comparação com o Xbox One S, e de fato, não teria mesmo, já que a gente tinha muitos poucos jogos otimizados. Mas agora a gente já tem vários jogos que expõem assim uma qualidade muito da hora, sem contar o FPS alto em vários jogos com a otimização para a nova geração, né? E tem também aí o FPS Boost e o Quick Resume, que para mim assim, simplesmente faz toda a diferença. O fato de que eu jogo no meu dia de folga, no outro dia eu vou trabalhar, correto? Nisso que eu jogo no meu dia de folga, eu tiro da tomada, né, desligo ele corretamente, tiro da tomada quando eu vou dormir, ele fica tipo, digamos que 24 horas desligado fora da tomada, e quando eu religo ele ali na tomada, ligo ele de novo, tá lá os meus jogos no Quick Resume. E aliás, tem até uma abinha nova lá, se vocês quiserem que eu mostre a aba do Quick Resume, como que funciona, eu posso trazer também um vídeo mostrando como é que tá a dashboard do Xbox Series S atualmente, beleza? Então o Quick Resume pra mim faz toda a diferença. E um diferencial também, né, que é a função, né, desse controle aqui, que pra mim é sensacional, né? Como criador de conteúdo, eu gosto de compartilhar às vezes uma captura, tirar um screenshot da tela de algum momento do jogo. Esse botão aqui, né, que é o botão compartilhar, né, digamos, é o botão share, né, o botão de compartilhar, ele serve, por exemplo, com um clique, eu posso simplesmente tirar um print da minha tela durante o jogo, e eu posso segurar ele e começar a gravar uma gameplay, né? Começar a gravar a minha tela. Então, são coisas que eu sinto que fez muita diferença pra mim durante esse tempo, né? Os 6 meses ali com a Xbox Series S. E que, assim, vai mostrando pra mim que realmente eu tô na nova geração de console. Eu tô com um console da hora, sabe? Que realmente teve uma diferença eu sair do Xbox One S e vir pro Xbox Series S. E durante esse meu tempo de experiência, eu joguei alguns jogos como o Bright Memory, eu joguei o Forza, que assim, fica muito mais liso, né? GTA V, que fica muito mais fluido, também não perde FPS, tipo quando você passa por túneis, esse tipo de coisa, que na geração anterior, que é do Xbox One S, você perde FPS, tem um túnel lá que borra tudo, não borra tudo, mas fica bem borrado, sabe, bem pixelizado no Xbox One S, e já no Xbox Series S não fica, porque ele tem um poder de processamento muito melhor, tá bom? Bem, e são 6 meses de console, 6 meses com Xbox Series S, e olha a merda que eu já fiz. É isso mesmo, várias pessoas já viram no canal, né, o vídeo de eu colocar na skin e tal, teve muita gente que gostou, tem muita gente que é contra, e não entenderam, muita gente não entendeu o propósito, né. O propósito é o seguinte, eu gosto tanto desse console que eu abri mão de ficar olhando pra beleza dele toda branquinha, né, e coloquei essa skin, né, do Bleach, certo? Porque é um anime que eu gosto pra caramba. Aliás, estou me atualizando
sobre ele, né? Estou revendo porque eu já vi uma vez, mas eu tô vendo de novo porque eu realmente gosto, tá? Então, eu coloquei essa skin, certo? Porque eu gostei da skin, e a skin, o meu objetivo de colocar skin no console é simplesmente proteger o console. E não é, vou colocar skin pra deixar mais bonito, não. Pô, são 6 meses de console e tá 0. Ele só teve uma quedinha que eu já mostrei num vídeo anterior de feedback aí pra vocês, que deu um amassadinho, que eu não sei nem se eu vou conseguir achar aqui agora pra vocês, mas deu um amassadinho. Eu acho que a skin até tampou bem na quininha, tá? Mas tem aqui, ó, tem um amassadinho ainda, ó. Não sei se vai mostrar, tá? Não sei, é bem nessa quininha aqui, ó. Ela tá mais arredondada do que as outras, tá? Questão de aquecimento. Durante esse tempo que eu tenho jogado no console, eu notei que em alguns jogos ele fica, assim, morninho. Mas em alguns jogos que tem um FPS alto e uma qualidade muito top, como é, por exemplo, o Call of Duty Warzone, ele esquenta um pouquinho mesmo, é normal. Então você vê que ele roda numa qualidade superior ao Xbox One S, porém, ele, digamos que ele esquenta menos, tá? Então, é mais desempenho, certo? Mais desempenho e gera menos calor, tendo um desempenho maior, tá bom? E, bem, questão de espaço, eu tinha que falar com vocês. Questão de espaço, realmente, né? Mesmo antes dos 6 meses com o console, eu já sabia que o espaço é pouco. Pra mim, como criador de conteúdo, é pouco, tá? É pouco, de fato é pouco. Mas talvez pra você que vai instalar ali no máximo 6, 8 jogos no seu console, tá show de bola. Eu acho que 362 GB dá pra você instalar muitos jogos. Por exemplo, o Red Dead Redemption, ele tem 130, vamos colocar assim, 123 GB, se eu não tô errado. 123 GB, então você coloca ali um Red Dead de pesado pra você jogar a série completa, né? Você pega ali mais uns 2 jogos ali de 80, e o resto você pega de joguinho indie pra você fazer suas conquistas, coisas assim. Você pode instalar também jogos do 360, que aliás, uma das coisas que eu mais gosto, tá? Desculpa pular de assunto assim rápido, mas uma das coisas que eu mais gosto de ter o Xbox Series S é o fato de que eu jogo em uma qualidade superior, por exemplo, os jogos da Retro, né? O jogo que travava no Xbox 360 roda liso no Xbox Series S. Por exemplo, o Indiana Jones, eu vou deixar aqui no card o vídeo do Indiana Jones, que saiu na Gold, certo? É um jogo que no Xbox 360 não tá tão bonito. Não tá tão bonito, por quê? Não sei. Mas quando eu joguei no Xbox 360, eu sentia que ele não tava bom o suficiente. Aí eu peguei e fui jogar no Xbox Series S. Lindo. Os gráficos realmente parece que estão melhores, sabe? Não sei se interpreta a textura de uma forma diferente e fica em uma resolução melhor, sabe? Eu não diria que fica mais fluido, mas acho que fica no máximo que o game foi feito, entende? Então por isso que parece que o jogo roda melhor. Talvez ele rode no máximo que ele foi feito para rodar, ou talvez tenha uma mãozinha da Microsoft ali para otimizar aquele jogo de alguma forma quando você baixa o conteúdo no Xbox Series S ou no Xbox One S. Por exemplo, eu sei que tem um projeto, né, que é conteúdo sob demanda, né, que, por exemplo, se é um jogo que você comprou no Xbox One S e quando você vai baixar no Xbox Series S, se tiver a versão desse jogo melhorada, o Xbox Series S vai baixar a versão do jogo melhorada, entendeu? Então você teria um jogo melhor só por você ter um console superior, entendeu? E no mais, eu acho que é isso, galera. Ainda não tenho muitas coisas pra falar com vocês. Eu espero que muito em breve eu possa estar trazendo aqui um vídeo de gameplays nativas. O que vão ser gameplays nativas? Vão ser gameplays que eu vou gravar em 1440p, só de jogos otimizados ou feito já para a geração do Xbox Series S ou Series X, certo? Então são jogos onde vão rodar
melhor nesse carinha do que no Xbox One S, por exemplo. Mesmo que saia pro Xbox One S, são jogos que vão estar rodando melhor aqui. Então eu vou trazer no futuro um vídeo falando só de gameplays nativas. Então, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado aí, né? Eu tentei passar o máximo possível de experiência que eu tive aqui com o meu Xbox Series S. Tentei passar isso pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você estiver pensando em adquirir o Xbox Series S, eu sempre deixo o link desse console aqui na descrição, no preço sugerido. Eu sempre compartilho o preço sugerido. Aliás, tem muito inscrito que chega falando pra mim que comprou o Xbox Series S por 3.000, por 3.200. Gente, não faça isso. Os links tá aqui para ajudar vocês e também ajudar o canal. Você paga barato, paga o preço sugerido e o canal ainda ganha uma comissão. Estamos entendidos? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativando o sininho para você não perder nossos vídeos futuros. E a gente vai ficando por aqui. Falou e até um próximo vídeo.